vamos lá. Hoje nós vamos falar, então, da Gênese mosaica, da Gênese kardeciana e também da Gênese espiritual. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e Gênese é o quarto livro da série kardeciana, onde qual é a situação? É só a palavra que significa a mesma coisa, vamos assim dizer. A palavra é similar. É que um se aproximou mais do latim e a outra foi mais aportuguesada. É esse o sentido. Mas nós vamos ver qual a diferença que tem da Gênese mosaica e da Gênese kardeciana, o que vai fazer com que nós possamos compreender o que é a Gênese espiritual, sendo que todas elas dizem praticamente o que é a criação. Então, vamos lá. Nessa primeira imagem, nós temos, então, aí os mundos primitivos, que depois, dentro daquilo que nós conhecemos, os mundos de expiações e provas, e os mundos de regeneração, que são aqueles em que nós temos uma vaga ideia do que seja. O mais próximo que nós já chegamos é do livro Renúncia, onde a personagem Alcione aí vem de uma esfera superior, considerada pelos estudiosos, porque não existe a referência de onde é, que seja de um dos mundos de regeneração. Então, logo que o mundo atinge o alcance de um dos seus períodos de transformação, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, operam-se mutações na sua população encarnada e desencarnada. É quando se dão as grandes emigrações. Qualquer coincidência com o momento que nós estamos vivendo hoje não é mera coincidência. Então, esses desencarnes coletivos, esse grande número de espíritos retornando ao mundo espiritual, não é para abrir vaga para as emigrações, não. É simplesmente um processo natural desde que foi criado este planeta bendito pelas mãos augustas do Cristo. É isso que nós vamos hoje, então, buscar compreender. A criação do planeta Terra em 6 dias. Primeiramente, tal ocorrência teria sido um verdadeiro milagre. Entretanto, se existissem milagres, o equilíbrio cósmico estaria em perigo, já que Deus poderia criar outros mundos em 5 ou 10 dias, desvirtuando a Gênese. Tudo no cosmos acontece em obediência a uma lei específica. Nada acontece por acaso, pelo simples fato do acaso não existir. Embora os astrônomos ainda não tenham observado um planeta sendo formado, os cálculos matemáticos e científicos demonstram a impossibilidade desse evento ocorrer no prazo de 6 dias terrestres. Até porque o dia terrestre só existe aqui na Terra, já que cada mundo possui um intervalo de dia e noite diferente dos outros orbes. Então, aqui nós já começamos aquilo que está lá no capítulo 2 do Livro dos Médiuns, o maravilhoso, o sobrenatural, o milagre. Então, Deus poderia criar mundos em 5 ou 10 dias? Nessas circunstâncias que ele está falando aqui, sim. Se nós formos observar a Gênese da Bíblia, a Gênese aí que está contida, inclusive, na Bíblia de Jerusalém. Se nós olharmos, não temos o milagre, mas que tudo acontece por acaso, como nós vamos ver daqui a pouquinho da teoria do Big Bang, tal. Não, isso também não existe. O que nós temos é que, por mais avançado cientificamente e tecnologicamente hoje a humanidade, os astrônomos, os astrólogos ainda não têm a capacidade de acompanhar o desenvolvimento e a evolução de um planeta desde a sua criação.
Isso é simplesmente impossível. Essa contagem terrena que nós hoje estamos vendo, essa contagem terrena, um dia de 24 horas, uma hora com 60 minutos, uma semana com 7 dias, um mês com 30, exceção a fevereiro. Então, tudo isso é aqui no nosso planeta. Nos outros planetas, nos outros mundos, nos outros orbes, nos outros universos, essa contagem é diferente. Então, a partir desse primeiro parágrafo, nós já compreendemos que existe aí algo de errado ou no sentido contrário à lógica e à razão. Deus descansou no sétimo dia da criação. Ora, se formar a terra e tudo que nela existe cansou tanto assim a Deus, quanto tempo ele teve de descansar depois de ter criado o planeta Júpiter, que é 1.200 vezes maior do que a Terra? Se Deus precisou descansar um dia inteiro após os 6 dias da criação da Terra, quanto tempo de férias ele tirou, então, depois de ter criado as galáxias gigantescas que observamos daqui, como o próprio Sirius? Lembre que até agora nenhum momento foi dito que é Jesus o co-criador em plano maior. Simplesmente estamos falando de coisas lógicas. Se Deus criou a Terra e precisou descansar um dia inteiro, então quantos dias ele teve que fazer aqui? É só fazer uma conta rápida aí que dá para ver. 1.200 vezes maior que a Terra, é só dividir aí e ver o tempo que ele precisou tirar férias. Talvez seja daí a ideia de que os espíritas, chegando no final do ano, querem que as casas fechem. Ah, nós precisamos de férias. Ah, o trabalhador tem que tirar férias. Eu quero ver no dia que precisar do benfeitor espiritual, do seu anjo guardião, no final do ano, e ele falar assim, está de férias. Então, nós precisamos aprender a observar, desde as coisas simples, desde ditados populares, para que nós possamos compreender onde começam, muitas vezes, os absurdos que são tratados como verdades. O mito de Adão e Eva, sempre ele. Em todos os quadros que retratam o primeiro casal bíblico, observamos que Adão apresenta um umbigo, mas lembremos que ele não teve mãe. E o umbigo é um sinal de que aquele corpo esteve ligado a um outro corpo por meio de cordão umbilical. Todos os povos antigos possuíam lendas muito parecidas sobre um primeiro casal a habitar o planeta Terra. Talvez a grande maioria de vocês já tivesse atentado para esse detalhe, de que Adão e Eva, de que Adão, no caso, que a Eva derivou dele, que tem umbigo. Veja bem, se Adão tivesse sido criado por Deus, ele não teria umbigo, certo? Porque que é criado não tem umbigo, mas se ele foi gerado, ele tem. Então, nós já temos uma controvérsia. Ah, mas quando que começou a surgir as pinturas? Vamos lá. Primeira coisa, então, Deus não poderia ter criado Adão já adulto e naquelas condições que ele já estava de desenvolvimento de um corpo físico. Como Deus não poderia? Isso é contrário às leis naturais. É isso que a doutrina nos ensina. Não existe milagre, não existe nada de maravilhoso. Então, Adão foi gerado da mesma forma que nós. E se Adão, desde a mais remota existência, desde que começou a surgir as pinturas, lá nas cavernas, com o homem primitivo, ele já era retratado com umbigo, significa que, em algum lugar e em algum momento, foi modificada toda essa gênese, toda essa história. Se nós olharmos dentro da visão do evolucionismo, então está certo que Adão tenha um umbigo, porque ele foi criado como todos nós. Agora, se ele é decorrente da evolução dos hominídeos, qualquer que seja dos primatas, se ele foi gerado,
ele precisava de uma alimentação para a sua gestação. Então, ele foi gerado em um útero. E se ele foi gerado em um útero, então ele tem que ter um umbigo, senão ele não sobreviveria. Aí alguns vão dizer assim, mas da onde que surgiu tudo isso, Sebastião? Onde isso nos interessa dentro da Gênese? Michelangelo, quando convidado que foi para fazer a pintura na Capela Sistina, foi o primeiro a colocar, vamos assim dizer, na época do Renascimento, umbigo, então, em Adão. E isso foi uma perseguição dos teólogos, inclusive de alguns filósofos da igreja, porque ele colocou o umbigo e ainda dimensionou ele de uma forma maior. Então, é a partir dessas colocações, dessas ideias sugestivas e muitas vezes por via mediúnica, é que nós vamos compreendendo os grandes mitos que ainda criam à nossa volta a respeito da nossa origem. A questão do Big Bang. Teoria segundo a qual o universo teria se formado a partir de uma grande explosão. Até aí, nenhuma novidade. Até poderia que isso teria acontecido. É respeitável o que a doutrina espírita fala. De onde surgiu essa ideia do Big Bang? Quem foi o primeiro a falar? Quem foi? De onde ela? Por que ela ainda prolifera, principalmente junto a ateus e cientistas? A pergunta que fica é: essa teoria, ela invalida a existência de Deus? Se houve realmente essa explosão, que tudo acabou acontecendo e indo se formar de uma forma homogênea e tão natural, essa teoria, ela invalida a existência de Deus? Por ser ciência e religião, não poderia se omitir quanto a essa questão. Nós estamos falando da doutrina espírita. Por ser ciência e religião, ela não poderia se omitir. A doutrina é progressista, acompanha o progresso das ciências humanas, respeito pelas demais doutrinas, sobretudo pelo conteúdo bíblico, possui muito simbolismo. Isso desde o Antigo Testamento. Jesus, então, fez uso de simbolismo, muitos, inclusive, para alguns, absurdos. Não. Jesus simplesmente pegava as coisas comuns, pegava a vivência e a experiência do dia a dia para poder passar grandes ensinamentos a todos nós. Então, a teoria do Big Bang é só ver como funciona. Nós acabamos de ver, é o acaso, simplesmente aconteceu do nada, e o nada, por acaso, é criador? Se o nada não é criador, então é porque tem uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se temos um criador, esse criador que é Deus, temos o co-criador que é Jesus. E nós somos os co-criadores em plano menor. É só ver, nem tudo que cerca a nossa existência e a nossa vida é criação divina. A grande maioria, sim, é de coisas criadas pelo homem. A diferença é que tudo que é criado por Deus é para toda a eternidade. O que é criado pelo homem acaba. A cadeira, a mesa, o carro, a casa, tudo isso são criações humanas. A diferença é compreender e ver a qual delas nós estamos dando mais importância. Kardec estabeleceu um paralelo entre a Gênese mosaica, que é a Gênese da Bíblia, Moisés, e as eras geológicas dos cientistas, facilitando a compreensão de parte do simbolismo bíblico. Não que a doutrina espírita tenha explicação para tudo. Até tem, porque a doutrina é a doutrina dos espíritos. E nós não podemos mensurar um conhecimento de São Luís, de Santo Agostinho, de um cura de Arnes. Nós não podemos. Então, mas nossa mente, o nosso cérebro, a nossa evolução espiritual não nos permite ainda compreender tudo o que ali está. Então, nós temos que ater aquilo que já é para nós o necessário e o fundamental. Alguém poderá dizer, não será porque os espíritas, então, não sabem tudo? Jesus já dizia lá
né, no Novo Testamento. Eu enviarei o Consolador, porque agora muitas das coisas que eu tenho para dizer vocês não compreenderiam. Então é preciso esperar que venha, a ciência avance, que a tecnologia avance, para que a gente possa compreender. A mesma coisa é a doutrina espírita. É uma doutrina recente, onde nós ainda estamos na introdução, compreendendo os primeiros trabalhos. Então vamos lá. Ciência. A ciência diz o quê? Desse período 1 ou período astronômico. Aglomeração da matéria cósmica universal num ponto do espaço. Condensação da matéria. Origem das estrelas, da Terra, da Lua e dos planetas. É o estado primitivo, fluídico e incandescente da Terra. Atmosfera imensa, carregada de toda a água em vapor e de todas as matérias voláteis. O que ele está dizendo? Então, essa matéria cósmica é essa nebulosa incandescente que se desprende do Sol pelas mãos do Criador, que é entregue nas mãos do Cristo, para que ele possa, a partir daí, idealizar e criar este mundo. Essa condensação da matéria. Então, aí começa essa fase de resfriamento, começa essa modelação. Então, vamos assim dizer, não era redonda, era aquela pedra bruta que, colocado em estado primitivo, então vai sendo manuseada a espécie de um buril, que ela começa, então, a tomar forma. Essa atmosfera imensa e carregada que ele fala, são aí toda a atmosfera que ainda tem de vulcões, do enxofre, que faz parte aí dos elementos primitivos da criação do nosso planeta. A Gênese de Moisés, ela fala o quê? Esse seria o primeiro dia. No começo, criou Deus o céu e a terra uniforme e nua. Trevas e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ora, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Luz, dia, e trevas, noite. Trevas aqui não no sentido inferior ou pejorativo que se emprega muitas vezes na doutrina. Trevas aqui no sentido de escuridão. Da tarde e da manhã, e se fez o primeiro dia. Olha como as palavras têm um peso interpretativo. Aqui nós estamos olhando um lado da ciência, que vai bem de encontro com o de Moisés. Só que ele está falando com outras palavras. Ele está falando no sentido como se ele tivesse um instrutor, um professor ou professora, falando para crianças aí que está iniciando os seus estudos. Faça-se a luz. A mesma coisa, origem das estrelas, terra, lua, planeta, sim. Luz, dia, noite, trevas, tudo isso no primeiro dia? Sim, pelo menos é o que se apresenta para nós nesse momento. Então, nós temos um amanhecer e nós temos um entardecer, que para nós ficou estipulado como um dia, 24 horas. Né? Quando surge, e até hoje cientificamente, é que o amanhecer é a partir das 5 horas e 32 minutos. E o entardecer a partir das 5 horas, quando você tem o equinócio, também 32. Se não, a partir das 5 horas, 17 horas, vamos assim dizer, e 52 minutos. No segundo dia, então nós temos nesse segundo período o primário, que vai ser o segundo dia. O endurecimento da superfície da Terra pelo resfriamento, a formação das camadas graníticas, atmosfera espessa e ardente, impenetrável aos raios solares, precipitação gradual da água e das matérias sólidas volatizadas no ar, ausência completa de vida orgânica.
Então, aquela bola incandescente, ela agora já começa o seu processo de resfriamento. Isso permite as camadas graníticas, ou seja, o que hoje a ciência fala, por exemplo, como placas tectônicas, e os blocos aí, as grandes montanhas, as grandes barreiras que separam aí as situações de água que nós vamos ver. Ainda não temos luz. Lá ele diz que a primeira coisa que Moisés fala é que teve luz. Aqui fala que no segundo período ainda estava impenetrável aos raios solares, ou seja, impossibilidade de ter vida orgânica, porque toda vida orgânica depende desse calor e dessa energia. Essa é uma das razões, vamos dizer, da criação do Sol dentro desse processo que hoje nós entendemos. Para Moisés, o segundo dia foi o dia de Deus dizer: faça-se o firmamento no meio das águas, e que ele separe das águas as águas. E Deus fez o firmamento, e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam acima do firmamento. E Deus deu ao firmamento o nome de céu. Da tarde e da manhã se fez o segundo dia. Quando ele fala de águas, separar águas das águas, não existe, a Bíblia não explica, mas, segundo os teólogos, essas águas seriam as águas salgadas das águas doces. Como depois, estudando a Gênese mosaica, sabemos que, para eles, a origem da vida é da água, pelo fato de ter começado ali a vida orgânica. Então, eles entendiam que acima do céu também tinha água. Por isso que ele era azul, assim como as primeiras fontes, as primeiras visões da água que eles deram. Então, da tarde e da manhã, se fez aquilo que nós conhecemos pelo segundo dia. O período de transição, que é o terceiro, as águas cobrem toda a superfície do globo. Um calor úmido. O Sol começa a atravessar a atmosfera brumosa. Os primeiros seres organizados da constituição rudimentar, líquens, musgos, licopódios, plantas herbáceas, vegetação colossal, os primeiros animais marinhos. Pela própria descrição do terceiro período, esse chamado período de transição, nós vamos ver que aqui já vai alguns bilhões de anos. Por quê? Quando ele fala que o Sol começa a atravessar, que os primeiros seres organizados começam a sua constituição, nós estamos falando de algas, nós estamos falando de animais unicelulares. Líquens, musgos, por exemplo, estão na mesma condição dos elementais. Eles não são ainda animais e também estão nessa transformação, saindo do vegetal. Mas já fala que tem plantas herbáceas. Vegetação colossal são aquelas árvores imensas, para nós, talvez alguns, paineiras, e outras que existem aí milenares, inclusive no continente africano. Os primeiros animais marinhos. Então, não poderia ser no mesmo dia que a alga, em um período de 24 horas, a alga se transformasse na baleia. Não seria que um musgo se transformasse em um eucalipto dentro do mesmo dia, dentro desse mesmo período conhecido como 24 horas. Então, nós compreendemos que esse período de transição, como todos os outros, refere-se a bilhões de anos, a bilhões de experiências que estão sendo processadas. Isso comprovação da ciência, fazendo uso da lógica e da razão, dentro daquilo que nós compreendemos que é a evolução do princípio espiritual, o desenvolvimento do princípio inteligente até chegar à condição de receber o livre-arbítrio. No terceiro dia mosaico, disse Deus:
que as águas que estão sob o céu se reúnam em um só lugar, o mar, e que o elemento árido apareça, a terra. Produz a terra a erva verde que traz a semente das árvores frutíferas, que deem frutos, cada um de uma espécie, e que contém em si as mesmas as suas sementes. E da tarde e da manhã se fez o terceiro dia. Mais uma vez, vem falar da separação das águas, que é a água doce, sim, marinho. Quando ele fala aparecer o elemento terra, o elemento árido, são as circunstâncias onde as algas começam. Então, muitos dos animais, muitos dos unicelulares, protozoários e outros científicos, eles começam, então, a migrar do mar para a terra. As árvores frutíferas, que têm fruto e semente, nós aprendemos na aula dos três reinos. A maior a elevação, o ápice do reino vegetal são as árvores que dão flores e frutos. Essa é a mais alta hierarquia vegetal que nós temos, é chamado o elemento completo. E da tarde e da manhã se fez. Tudo isso em um dia é a mesma coisa aqui. No mesmo dia em que aparece o elemento árido, no mesmo dia em que aparece a terra, e nós já temos o vegetal completo em seu desenvolvimento, saindo desde do musgo, dos líquens, e chegando às árvores frutíferas, chegando às árvores que já têm assim as suas flores, o que vai permitir a reprodução. Então, para vermos que aqui é uma questão de raciocínio, pode assim dizer. Mas as pessoas dirão, mas por que a Bíblia fala com tanta convicção? Os dias eram representados por símbolos, e esse símbolo do dia eram os mesmos símbolos de uma era. Precisa ver o contexto e, principalmente, é preciso compreender as alterações que os originais aí sofreram para que nós possamos compreender toda essa transformação. Então, as árvores, os frutos, a semente já tem o objetivo de alimentar tudo aquilo que já tinha sido criado antes, que era o quê? Esse reino animal, essa vida orgânica. Nós aprendemos que o vegetal, ele é a cadeia, ele é o alimento para todos aqueles que vêm, que todos eles se alimentam da sua fonte nutritiva. O quarto período, ou secundário, a superfície da Terra um pouco acidentada, águas pouco profundas, temperaturas menos ardentes e atmosfera mais depurada. Vegetação menos colossal, novas espécies, primeiras árvores, peixes, cetáceos, animais aquáticos e anfíbios. Aqui nós já temos uma grande contradição. Por quê? Aqui é uma sequência para nós. Aqui a ciência mostra essa questão da evolução do princípio espiritual, que mesmo você tendo a evolução anímica, mesmo ali dentro daquele cristal, onde nós só temos principalmente o reino mineral das suas formas, mas esse princípio espiritual continua avançando. Então, mostra, a vegetação já não é mais aquelas árvores gigantescas. Surgiram muitas outras espécies. As primeiras árvores não vamos definir, porque não tem como definir que espécie era, de que tipo era. Mas quando se fala em árvore, é algo além da gramínea, é algo além dos pequenos arbustos que nós já entendemos. Os animais aquáticos, daí nós começamos a entender que tipo de animais são esses. A todos o que hoje nós sabemos. Tudo aquilo que vive na água é um animal aquático, mas sabemos que eles também têm uma sequência lógica e racional dentro do seu desenvolvimento. Os anfíbios, porque, como se diz, os anfíbios são aqueles que migraram do mar para a terra e conseguem desenvolver nos dois planos.
que representa o quarto dia mosaico, onde Deus disse a Moisés, segundo Moisés, façam-se corpos de luz no firmamento do céu, a fim de que separem o dia da noite e sirvam de sinais para marcar o tempo, as estações, os dias e os anos. Deus então fez 2 grandes corpos luminosos, um maior para presidir o dia e outro menor para presidir a noite. Também fez as estrelas, e da tarde e da manhã se fez o quarto dia. Num dia ele fez tudo isso. Então nós compreendemos e sabemos que a razão do Sol não é simplesmente a luminosidade, é uma fonte de calor energética que possibilita toda a vida orgânica o seu desenvolvimento. A Lua, que é esse satélite natural, ela está relacionada diretamente à separação das águas. Toda a água no planeta Terra está relacionada às fases da Lua. As marés, os peixes, a reprodução, tudo isso está relacionado à Lua. É só observar as fases da Lua e não precisamos nem ser surfistas para saber quando vêm as melhores ondas. Então, aí está. Então, nós começamos a ter uma ideia aqui no quarto dia do que representa para nós hoje semana, as 24 horas do dia. Por quê? Porque nós já temos uma sequência natural do que é o universo, do que é esse cosmos que hoje nós compreendemos. Além do Sol, as estrelas, a Lua e tudo mais que está contido neste universo bendito. As estrelas, elas permanecem lá também no firmamento durante o dia. Nós não conseguimos enxergá-las exatamente pela luminosidade do Sol e também pela nossa inferioridade espiritual, que conseguimos enxergar muito pouco além do nosso corpo físico. Aí está os 2 corpos que representam muito bem esse quarto dia mosaico, essa representação, né, da noite, mas principalmente dos astros e as suas funções para todos nós, espíritos encarnados nesta terra bendita. No quinto dia, ou chamado período terciário, a crosta sólida, a formação dos continentes, retirada das águas para os lugares baixos, a formação dos mares, não oceano, os mares, atmosfera depurada, temperatura atual produzida pelo calor solar, gigantescos animais terrestres, vegetais e animais da atualidade, os pássaros. Segundo a maioria dos estudiosos, inclusive espíritas, foi nesse período terciário que surgiu para nós, por exemplo, os dinossauros. Então, aqui a atmosfera já estava mais depurada, os gases já estavam, eles todos mais saudáveis e salutares. Então, o Sol encontrou o seu ponto de equilíbrio em relação ao movimento da Terra. Os vegetais e os animais da atualidade, se nós olharmos, vamos compreender, vamos entender a evolução em cada um desses períodos científicos. Por quê? É uma constante. A vida não dá salto, a evolução não dá salto. Não existe degrau na evolução do espírito. É uma rampa constante. Mas nem que seja um degrauzinho, não existe degrau na evolução do espírito. Essa rampa é contínua. Às vezes nós podemos até voltar 1, 2 passos, mas todos nós temos a ideia da nossa destinação. Então nós caminhamos sempre em frente. É um passo por dia? Sim. Muitas vezes nós podemos ficar ali patinando, mas não vamos regredir. Quando fala de darmos 1, 2 passos para trás, é em relação à moral, é em relação a compromissos de encarnados. Mas os vegetais e os animais da atualidade, os pássaros que até então não tinham sido citados, aparecem nesse período terciário, que é o quinto dia de Moisés, onde Deus diz a ele ainda:
Produzam as águas os animais vivos, que nadem nas águas, e os pássaros que voem sobre a terra. Deus então criou os grandes peixes e todos os animais que têm vida e movimento. E criou também todos os pássaros, cada um de uma espécie, e os abençoou, dizendo: crescei e multiplicai-vos. Aqui é preciso prestar atenção. Aqui é preciso refletir no que está falando. Deus criou os grandes peixes, normal, vamos assim. Todos os animais que têm vida e movimento, também, até aqui, nada demais. Evolução. Criou todos os pássaros, cada um de espécie. Aí é inconcebível. Aí não cabe. Aí a razão e a lógica, ciência, tecnologia, não tem como. Como nós vamos ver que saiu? Da mesma forma que ele criou a pomba, ele já criou, então, o avestruz, nessa mesma sequência, não pode ser criado no mesmo dia. Isso é uma afronta à inteligência e ao raciocínio normal. É rebaixar Deus a uma condição inferior à nossa. Querer compreender que você cria, olha, eu quero esse dinossauro desse aqui, dessa raça aqui, quero esse dessa espécie, e da mesma fonte, da mesma propriedade, você consegue criar seres tão antagônicos? Não pode. Então, aí é que começamos a perceber como a Bíblia é mal interpretada. Basta um pouco de raciocínio, basta um pouco de conhecimento espírita para nós vermos que, culturalmente, a Bíblia produz ainda um atraso, não só intelectual, mas que prejudica ainda o desenvolvimento de muitos, porque só nega a informação. Você é omisso em relação ao conhecimento. E as criaturas, que aqueles mais fanáticos, aqueles que são mais determinados dentro daquilo que a ordem eclesiástica impõe, então você começa a entender que Deus não dá para questionar. Nós não estamos questionando Deus. A doutrina espírita não questiona Deus. Nós questionamos o que está escrito, a letra que foi alterada e que muda racionalmente aquilo que nós entendemos. Então, aí está as várias espécies, só para ilustrar, para saber que com tanta diversidade como as que nós estamos vendo na pequena ilustração, não teríamos condições. Sim, eles têm propriedades, eles têm muitas características em comum, mas dizer que todos saíram da mesma fonte e no mesmo dia, aí já fica um pouco difícil a nossa compreensão. O sexto dia é o dia do dilúvio universal, ou seja, o período pós-diluviano. Vocês vão encontrar muito, quem for pesquisar nos livros de ciência da criação, do evolucionismo, criacionismo, vai usar muito esse período pós-diluviano, pós-dilúvio, pós-Noé. São os terrenos de aluvião, vegetais e animais atuais. Aqui surgiu, então, a criação do homem. Esses terrenos de aluvião são aqueles terrenos pós-enchente, por exemplo, à beira do rio. O rio transborda. E aí, quando a água volta ao seu curso normal, esse terreno que ali se formou da enxurrada, do excesso da água, isso é que é chamado terreno de aluvião. São os terrenos novos em relação à terra antiga. Lembra lá quando ele falou que apareça o elemento árido? Então, quando você tem um açude, quando você tem um lago que ele seca, à medida que ele vai secando, seja pelas estações do ano, seja simplesmente porque a fonte dele está se esgotando, então, onde vai aparecendo esse terra, são esses os terrenos de aluvião. Na Gênesis mosaica, este sexto dia, Deus disse: produz a terra animais vivos, os animais domésticos e os animais selvagens. Deus então criou o homem à sua imagem, e o criou à imagem de Deus. E o criou macho e fêmea.
Deus os abençoou e lhes disse: crescei e multiplicai-vos. Então, aqui, a partir daqui, nós temos a ideia de Adão. A partir desse sexto dia, então, aqui já temos a raça adâmica, vamos assim dizer. Segundo o que nós podemos entender, aqui começa a jornada do espírito no planeta. Aqueles espíritos que, vindo de outros orbes, esse germe já estava latente, esperando as condições para que ele pudesse desabrochar. Esses espíritos que estagiaram, que foram formados em outros mundos, agora que receberam o livre-arbítrio, agora que saíram dessa condição, vamos assim dizer, de elementais, então agora recebem as primeiras oportunidades de aqui estar. E é aí que surgem, então, esses primeiros seres. A confusão está em quê? Quando Adão chega aqui, a raça adâmica, que está ligado diretamente à capela, não é para Moisés, é Adão o primeiro homem. Para nós está aqui no período pós-diluviano. O homem já existia. Adão, representando a raça adâmica, os capelinos, eles vêm exatamente para poder avançar, fazer avançar, melhorar, fazer progredir o planeta Terra e os espíritos que aqui estavam iniciando a sua caminhada evolutiva. E aí está uma representação do que era. Nós estamos falando aqui que era de Adão e Eva. Estamos falando dos primeiros espíritos, aqueles que, assim que o planeta Terra teve as condições necessárias para o desenvolvimento espiritual, a sua destinação começa aqui, nessa fase primitiva, seja ela pré-histórica ou não, onde o homem, a criação do homem aqui, não só, segundo Moisés, não é que ele vai reinar sobre os demais seres, sobre os animais, como fala algumas traduções da Bíblia. O homem passa a ser o responsável por este mundo que está oferecendo a ele a oportunidade do seu desenvolvimento. Então, se nós olharmos, a figura serve para ilustrar que nós tenhamos, sim, está muito próximo, a ilustração, que é só uma imagem, está muito próximo do que nós somos hoje. Mas se olharmos para essas figuras, não só as crianças, os adultos disformes, nós vamos compreender o nosso desenvolvimento nesses milhares de anos, nesses bilhões de anos dentro desse período da Gênese aí. Tanto ela mosaica quanto a Gênese kardeciana. Kardeciana porque Kardec se fundamenta nos estudos da ciência. Então, aquilo que a ciência comprovou, não é que a ciência disse, aquilo que é comprovado cientificamente. Como que isso pode ser feito? Hoje, através da tecnologia, através de instrumentos, de aparelhos, consegue-se detectar no tempo em que viveu, não só quanto tempo aquela pedra está ali, há quanto tempo existe esse tipo de árvore, esse tipo de semente, há quantos anos esse animal viveu através das descobertas arqueológicas. Então, analisando ali os ossos, consegue-se ter uma ideia de como eram os animais, de como eram as plantas, de como eram os seres humanos. Tudo isso é fruto de uma ciência. Mas nós podemos dizer, então, que a Bíblia devia abolir os 6 dias? Não, basta que nós entendamos e compreendemos que cada dia, cada uma dessas frases que aqui está, representam bilhões de anos. Produz a terra animais vivos. Tá, nós não falamos já inúmeras vezes das algas, das amebas e tudo? Sim, daí para os animais domésticos, quanto tempo? Nós vamos pegar um leão lá no continente africano e vamos domesticar para ele aparecer aqui nas nossas aulas online? Não, mas podemos dizer que os gatos
são uma evolução do leão? Não são todos eles felinos? Sim, mas quantos milhões de anos é necessário para que esses animais ferozes se transformem em animais domésticos? Então, é essa questão que nós precisamos. A religião não é pelo fanatismo. A religião não é simplesmente para cultuar uma ignorância. É para contar a nossa história evolutiva, desde que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica. Estudemo-la, ao contrário, como se estuda a infância dos povos. É uma epopeia rica de alegorias, das quais é preciso procurar o sentido oculto, que é necessário comentar e explicar com as luzes da razão e da ciência. Então, quando nós lemos lá na Bíblia que Josué, que ele escondeu o sol, as pessoas ainda acreditam nisso. Aqueles que seguem a religião romana, eles acreditam que isso é um milagre, que isso é um privilégio que Deus concede aos seus eleitos. Por isso que Josué escondeu o sol. Mas hoje, qualquer um de nós aqui que vê um pouco de noticiário, né, televisivo, escrito, na mídia, qualquer um de nós que, sabendo que vai haver um eclipse, nós podemos dizer, então, que vamos esconder o sol, o eclipse relacionado ao sol. Nós vamos dizer, olha, nós somos espíritas e nós temos o poder de esconder o sol, para vocês verem que Deus está com todos os espíritas. Sim, aí chega qualquer uma criança aí hoje de 8, 9 anos, que falou, a professora falou que vai ter um eclipse, que o sol vai se esconder atrás da lua. E aí, nós vamos falar o quê? Vai falar, não, sua professora está mentindo. Ele fala, então por que eu estou indo na escola? Então, é preciso fazer uso da lógica e da razão exatamente nesse sentido de educar, nesse sentido de ensinar. Sair desse maravilhoso, sair desses privilégios para compreender que são tudo leis naturais. Era necessário que assim fosse? Até chegar à doutrina espírita, sim. Nós não sabemos como será no mundo de regeneração. Lá nós não vamos ter a codificação espírita. No mundo de regeneração, não. Lá nós não vamos ter Kardec. Não nessa forma que hoje nós compreendemos. Mas as leis divinas, segundo Emmanuel, elas vão ainda por alguns globos, elas vão ainda por alguns planetas às quais nós vamos estar sujeitos. Por isso que se diz que as leis divinas são universais, porque elas se aplicam a outros orbes, a outras galáxias. Claro, adaptada ao seu costume, adaptado às condições de vida dos espíritos ali existentes. E a gênese espiritual. A gênese espiritual, porque se há bastante contradição aqui entre os 6 dias da criação mosaica e os 6 períodos kardecianos, a gênese espiritual não. Porque a gênese espiritual ela vai contar a história do espírito, vai contar essa nossa relação com o planeta em que hoje nós nos encontramos. Então, o que nós temos? Nós temos um espírito, que foi o quê? Esse espírito é que é criado à imagem e semelhança de Deus. Temos 3 elementos no universo: Deus, espírito e matéria. Deus, o Criador. Espírito, nós que fomos criados. E matéria, tudo aquilo que não é espírito, tudo aquilo que não é de Deus, então, é essa matéria, chamada em muitos casos de fluido cósmico universal. O espírito está submetido às leis que regem o princípio espiritual. A nossa essência é espiritual. A nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. Por isso, espiritualidade. Erraticidade não é a mesma coisa que espiritualidade. Espiritualidade somos tudo aquilo que está relacionado ao espírito, qualquer que seja a condição, qualquer que seja o mundo em que ele se encontre. Erraticidade
é uma colônia de transição, é um mundo transitório, onde os espíritos que ainda precisam reencarnar se encontram, cada um na sua colônia, cada um ali no seu posto, onde recebem informações, conhecimento e fazem ali, realizam ali o planejamento reencarnatório de acordo com as suas necessidades evolutivas, de reparação de um pretérito, mas visando também um futuro, reconciliando-se com a lei divina. O corpo físico, que faz parte da gênese espiritual, ele é submetido às leis que regem o princípio material, portanto, a materialidade. Os pais, eles fornecem esse invólucro material, eles fornecem o corpo físico, essa matéria, simplesmente isso. Mas o espírito não é criado no mesmo momento que o corpo. O que nós acabamos de ver ali nos períodos e nos dias da Gênese. Não pode ser, não é assim que funciona. Então, você tem um corpo físico, onde nós temos uma origem, onde nós temos elementos que vão ser fornecidos. Mas o espírito, ele é ligado ao corpo a partir do momento, ali 6 horas, no Missionários da Luz fala, da concepção. Ele está ligado, mas ele já existe de há muito. Ele está desde os primórdios. E essa vida, ela é limitada. Esse corpo físico tem prazo de validade. Pode estar sujeito a muitas das circunstâncias, mas todos nós, ao chegarmos a esse planeta, no chamado deu à luz, no chamado aqui nos reencarnamos, todos nós temos um carimbo invisível a nós que marca a data do nosso retorno. Ninguém vai antes da hora. É claro, mas não tem pessoas... Não, não existe improviso no mundo espiritual. Todos aqui chegam com a sua destinação. O que acontece é que muitos de nós, por negligência ou imprudência, nós abreviamos? Não, nós extinguimos o nosso fluido vital. Mas isso estava dentro do planejamento. Não que muitos não tenham conhecimento, simplesmente foram e não observaram, só pensaram que aqui estivessem em um período de férias. Mas, então, aqui nós temos esta ideia de Gênesis. O que compõe esse espírito e o que compõe o corpo físico. Faz de conta que vocês não estão vendo o que está aí, tá? Essa transfusão entre as populações opera-se também entre os mundos. Há imigrações e imigrações individuais e coletivas de um mundo para o outro. Novas raças de espíritos se misturam às raças existentes no globo, trazendo com eles a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem. Imprimem o seu caráter à raça corpórea que vem animar. Aí, nós estávamos falando agora há pouco, e estamos falando desde o início do nosso curso dos capelinhos. As populações operam-se entre os mundos, emigração, migração, de lá para cá, e não necessariamente da Terra para Marte e de Marte para a Terra. Pode que alguns aqui vão para outros mundos e também de Marte vão para outros mundos, não necessariamente para a Terra. E é o que ele está falando. Pode ser individual? Pode. Mas pode ser coletivo? Pode. Não importa. O que importa é a nossa necessidade evolutiva. É aquilo que nós temos que aprender. Então, quando ele fala de novas raças de espíritos, aí nós vamos entender as raças existentes no planeta Terra. O livro A Caminho da Luz, o Emmanuel fala que a raça negra é a primeira que existiu aqui. Os primeiros homens, vamos assim dizer, os primeiros encarnados eram da raça negra. Todos os outros que vieram dos outros orbes, nessa constante mutação, ajudaram e auxiliaram no aperfeiçoamento físico, através da inteligência, do raciocínio. Então, à medida que eles colocam em prática
todo o seu raciocínio, todo o seu aprendizado, eles também fazem avançar. Não só o mundo, mas tudo que nele vive. Porque você vai separando tudo aquilo que é natural. Ah, então isso aqui atrapalha o crescimento das árvores? Então vou retirar. Ah, esse animal aqui é perigoso para o homem? Então ele precisa ser eliminado. Ah, esse tipo aqui é melhor para se alimentar? Então esse aqui vai passar a ser o cardápio. Isso é conhecimento, isso é desenvolvimento de raciocínio, isso é aprendizado no dia a dia, o aprendizado na prática. É isso que ele está falando. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela depuração dos espíritos que o habitam. Neles, a felicidade está em razão da predominância do bem sobre o mal. E a predominância do bem é o resultado do avanço moral dos espíritos. Então, sempre é assim, sempre foi. Se nós olharmos como era a Terra há bilhões de anos e já com o homem vivendo aqui, o espírito vivendo aqui de forma encarnada, nós compreendemos hoje os espíritos que estão chegando, a dificuldade de nós encontrarmos. Se alguém nunca se preocupou, se ler o livro Autismo, que relata sobre o autismo, que é do Hermínio Corrêa de Miranda, ele vai falar desses espíritos. É que as criaturas, muitas vezes, a título de pensar somente no financeiro, então, as criaturas índigos, criaturas cristais, espíritos, isso, são nomes que se dão. Mas da mesma forma que se dão, porque fulano é de Áries é assim, porque fulano é de Gêmeos é assim. Não, não é porque ele é assim, é a colônia da onde ele veio. Mas todo mundo de Aires é muito metódico, é muito isso, é muito aquilo. Estavam todos na mesma colônia, vivendo as mesmas situações, recebendo os mesmos ensinamentos. Então, é claro que eles vão ter muito mais coisas em comuns do que quem estava em outra colônia. Aqueles que estão no nosso lar vão compreender todos os ensinamentos que ali estavam, sejam do Lísias, seja do Heitor, seja da Narcisa, mas aqueles que estão no campo da paz, lá que os mensageiros relatam, também não são espíritos, mas o objetivo, o estudo é outro, o processo evolutivo é outro. Então é isso que ele está falando. A felicidade está na predominância do bem sobre o mal, ou seja, na relação direta com o nosso desenvolvimento. Saindo da materialidade, saindo dessa coisa somente do físico e compreendendo o mundo espiritual, que é eterno, que é a nossa destinação, então nós começamos a compreender e aí desenvolvemos o amor, a caridade, a paciência, a tolerância. Isso é mais recente? Não, aqui nós já devíamos estar desde a vinda do Cristo, que esses sentimentos fazem parte do código de fraternidade. É que muitos preferem seguir as orientações da Bíblia. E muitos dos que seguem a Bíblia seguem o Antigo Testamento, porque é mais fácil você se apegar à letra do que à moral e à reforma íntima. O Espiritismo, longe de temer as descobertas da ciência e o seu positivismo, lhe vai ao encontro e as provoca, por possuir a certeza de que o princípio espiritual, que tem existência própria, em nada pode com ela sofrer. O espiritismo e o materialismo são como dois viajantes que caminham juntos, partindo de um mesmo ponto. Chegados a uma certa distância, diz um: não posso ir mais longe. Ele está falando da matéria. Então, é esse, talvez, o melhor exemplo. Talvez seja essa a mais fácil ilustração para o entendimento do que é aí a evolução da criatura entre o mundo espiritual e o mundo material.
são juntos a partir do momento da concepção? Sim, estamos aqui. Então, nós temos um corpo físico e temos um espírito que o habita. Tem um espírito necessitado, ele que vai comandar esses órgãos. Só que se nós olharmos somente a matéria, se nós olharmos somente do lado científico, do lado da razão, do lado da lógica, vai chegar uma hora em que a matéria, a ciência vai dizer, olha, eu não posso mais, eu fico por aqui, não tenho mais como seguir adiante. Mas o espírito vai. Os ensinamentos dos espíritos vão além, porque não depende do corpo físico. Os benfeitores espirituais, os espíritos que estão hoje no mundo espiritual, vêm nos trazer informação, vêm nos passar conhecimento, vêm dar-nos o direcionamento do que nós possamos continuar a fazer. Então, quando nós, por exemplo, estudamos o Missionários da Luz e olhamos para o Alexandre, que é o instrutor da obra, vendo todo o conhecimento que ele tem, a humildade com que ele tem com a equipe e a sua capacidade de servir, onde ele faz uso desse conhecimento em benefício de quem precisa, é para nós não só um exemplo a seguir, é uma referência do que todos nós devemos buscar. O princípio espiritual, a definição genérica que indica a existência nos seres vivos de algo independente da matéria e que sobrevive à morte do corpo físico. É o elemento inteligente. Aquilo que os poetas, aquilo que usam para dizer a noite depois do túmulo, né? Que existe uma vida depois da vida. Aquilo que vai sobreviver, seja uma inteligência, uma energia, uma força, aquilo que vai sobreviver. Esse é o princípio espiritual que é latente em todos nós. Princípio inteligente porque já tem o livre-arbítrio, já sabe discernir entre o bem e o mal. E o princípio vital, presente em todos os seres vivos, em todos os seres orgânicos. Extingue-se com a morte física, elementos necessários para dar vida à matéria. Então, o que nós entendemos é o prazo de validade, é esse combustível, é essa energia necessária que nós temos para continuar. Vivo, dizer que estar vivo, mas morreu, não, ele continua vivo, ele não tem um corpo orgânico, ele não tem um corpo material. Então, as palavras, às vezes, são usadas, muito manipuladas, para mudar o conceito de certos postulados da doutrina espírita. Então, princípio vital seria este combustível. Princípio vital seria essa energia necessária à nossa estada aqui. Quando nós estamos lá elaborando, junto aos benfeitores, o nosso planejamento reencarnatório, essa é uma das colocações essenciais, porque nós programamos o nosso corpo, a nossa existência, nós programamos as nossas responsabilidades, deveres e obrigações exatamente a partir dessa condição do princípio vital que ele tem. Aí há uma boa imagem que os conceitos de princípio espiritual, princípio vital e corpo físico ficam bem claros. Comparemos com um automóvel. O corpo físico é o automóvel em si, com seu motor, parte elétrica, funilaria. O princípio vital é o combustível e o princípio espiritual é o motorista. Acho que não tinha outro exemplo melhor para ilustrar esta colocação. O carro por si só, o automóvel por si só, não tem, mesmo que a chave esteja na ignição, é impossível dar partida por si. Não estamos falando aqui de tecnologia à distância ou motor. Estamos falando de racionalidade. É isso que estamos falando. O princípio vital é o combustível. Sim, você pode ter o automóvel, você pode, não importa a raça, não importa o modelo, precisa ali ter esse combustível. Se não tiver o combustível, ele não vai andar.
Mas, mesmo se você tiver o automóvel, mesmo que o motor esteja cheio, você seja dono da Petrobras, você tenha um poço de petróleo lá no Bahrein, para que o automóvel possa ter, você precisa ter o motorista. Ele é o responsável, ele é o condutor, ele está ali no comando de todas as ações. Então, é esse o princípio, somos nós, espírito, corpo físico, princípio vital, orgânico. Às vezes nós deixamos nos conduzir pela nomenclatura, mas esses exemplos ilustrativos fazem e traduzem para nós uma melhor compreensão do que está sendo colocado. O princípio espiritual é o reconhecimento da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser, porque não se poderia conceber a soberana inteligência reinando durante a eternidade sobre a matéria bruta. No livro do André Luiz, No Mundo Maior, André Luiz vai dizer assim que a mediunidade é dádiva divina para nós enquanto espíritos, para nós enquanto aí detentores do livre-arbítrio. Por que Deus não deu mediunidade para a pedra ou até mesmo para o vegetal, para o mineral? Não, é porque precisamos dessa inteligência para tornar a nossa caminhada mais suave. É a inteligência, nós vamos desenvolvendo, buscando recursos, buscando aí mecanismos que tornem a nossa caminhada progressiva, nesse sentido de entendimento das coisas. Tem muitas pessoas que evoluem muito no campo científico, no campo da matéria, mas moralmente ficam ainda muito que retardatários. Os capelinos que receberam do Cristo essa oportunidade de reparação eram em capela muito parecidos com alguns espíritos que nós temos conhecimento aqui na Terra. Então, se nós pegarmos, por exemplo, um Hitler, se nós pegarmos um Gaddafi, um Saddam Hussein, se nós pegarmos essas criaturas que são responsáveis por mortes coletivas, esses espíritos, um Bin Laden, não podem, eles não terão mais não, na Terra, enquanto agora, nesse processo transitório, eles não reencarnarão, porque eles atrapalhariam o progresso da Terra. Fazendo um parêntese para ilustrar. Quando o Bin Laden desencarnou, e nós não vamos aqui entrar em formas, isso, aquilo, quando o Bin Laden desencarnou, as casas espíritas viveram uns 20 dias de total turbulência nas assistências espirituais. As trevas entraram em polvorosa, porque todos os departamentos, sejam umbral, trevas, abismos, todos queriam que ele lá estivesse. Todos esperavam que fosse a sua destinação. Tamanho o poder que essas criaturas têm. O Emmanuel, falando da civilização egípcia no A Caminho da Luz, ele vai falar dos magos, ele fala de magos, algumas relações em relação ao Egito. Não estamos falando nada de misticismo. O Emmanuel fala dessa relação com o Egito, que eles eram uma classe muito fechada. Não é questão, mas ele explica, não é questão que eles não gostariam ou não gostavam de passar os seus conhecimentos. É que eles entendiam que não tinha ninguém comprometido o suficiente para receber tamanhos ensinamentos. Então, aí está. Então, à medida em que vamos evoluindo, porque o bem avança, mas as trevas também avançam. Então, quando entendemos os atributos do Espírito, como são os atributos divinos, imutável, único, a perfeição, a inteligência, a misericórdia, nós vamos entendendo que nós temos latente em todos nós todas essas virtudes. O que nós precisamos é de campo fértil, é de oferecer as condições necessárias para que essas virtudes
possam ser, então, potencializadas. E não tem. Como que você vai dar livre-arbítrio para um vegetal? Como você vai dar livre-arbítrio para qualquer um dos animais, sejam eles os chamados selvagens ou sejam eles os domésticos? Ou ainda, esse que agora virou, né, a fonte de muitos estudos, que são os elementais. São seres que estão em suas fases transitórias, ou chamadas as fases intermediárias entre aquelas que nós já conhecemos, aquelas que nós já estamos mais habituados a lidar. É só pegar o Livro dos Espíritos, na questão de 100, da 100, se não me engano, até a 125, quando ele fala da escala espírita, para nós vermos que a linha que separa uma ordem da outra é muito tênue, é muito sutil. Então, é muito etéreo para que nós compreendamos tudo o que está. Mas hoje, o que é básico para nós, já não resta mais dúvida dentro da nossa concepção do que é um espírito. O princípio espiritual tem existência própria, uma vez que, se tivesse origem na matéria, sofreria as transformações da mesma. A inteligência e o pensamento não podem ser atributos da matéria. O elemento espiritual individualizado constitui os seres chamados espíritos. Então, o espírito, o que é? É uma individualização do todo, da matéria, é isso que ele está falando. Então, o pensamento e a inteligência, isso são características, isso é coisa orgânica, é coisa de inteligência, é coisa de raciocínio. Não dá para fazermos isso. Se nós olharmos, ele fala da pedra, ele fala da matéria, mas que fosse uma pedra, seja por efeitos do calor, da chuva, do vento, de todas as intempéries, ela vai se transformando com o decorrer dos anos. Se o espírito assim fosse, então ele sofreria também essas mutações, sofreria também essas modificações. Por isso que é chamado. Então, o espírito seria a fase final, o aperfeiçoamento do princípio inteligente e do princípio espiritual. Nós já não somos mais simplesmente aquele ponto criador. Nós já somos a centelha divina que reflete o Criador. Claro, uns mais brilhantes, outros mais opacos, mas ainda com suas características, muitas vezes aí anuladas, principalmente hoje pela moral. Porque conhecer, nós temos um grande número que conhecem, mas poucos fazem. À medida que nós conseguimos que a maioria faça, é preferível você fazer, nem sempre você precisa de conhecimento. Até porque, para Deus, o que importa é a intenção. Os flagelos ou cataclismas são ocasiões de chegadas e de partidas coletivas, os meios providenciais para renovar a população corpórea do globo, de retemperá-la com a introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Há diariamente imigrações do mundo corpóreo ao mundo espiritual e imigrações do mundo espiritual ao mundo corpóreo. Esse é o estado normal. A ilustração não é para chocar ninguém, é simplesmente para mostrar que num acidente com a aeronave, num terremoto, numa inundação, aquilo que nós comumente chamamos de catástrofe, todas essas que aqui estão ilustradas, nós temos um grande inconveniente, porque nós temos aí mutilações de um corpo material. Nós temos, muitas vezes, decepados, não só membros, às vezes nem temos condições de encontrar devido ao estado em que ficaram esses flagelos. Portanto, quando nós olhamos para a pandemia que hoje aflige o nosso planeta bendito, nós entendemos, então, que, como diz a Igreja Romana, é uma bênção divina, é uma graça à nossa existência. Porque todos estão voltando, apesar do corpo material vai se deteriorar, o corpo material vai se decompor,
mas isso não agride tanto aos olhos dos entes queridos. É muito difícil para um pai, para uma mãe, para um filho, fazer o reconhecimento de um ente querido numa situação de catástrofe ou numa situação de cataclismas como esses que nós falamos. Então, dessa forma, nós compreendemos a misericórdia divina, porque é uma oportunidade. É algo natural? Sim. Faz parte da nossa evolução? Sim. Deus não erra, Deus não se engana, e Jesus está com o prontuário de cada um de nós. Então, ele sabe quais são as nossas necessidades, mas ele também sabe da nossa progressão desde que aqui chegamos. Então, essas partidas coletivas, por mais que possam parecer, números absurdos nessa pátria do Evangelho, mas são espíritos, é oportunidade de novos espíritos aqui estarem chegando. E quem vai? Quem é que vai permitir esses espíritos que estão chegando? Os espíritos que aqui já se encontram. São os que aqui já se encontram que serão os futuros pais, as futuras mães, os avós que vão ajudar, né, nessa integração desses espíritos a este mundo. Então, quando a gente falava de ter um mundo melhor, você vai deixando um mundo melhor para quem? Dentro de uma responsabilidade coletiva. E, mais uma vez, vamos lembrar, os espíritos que estão chegando ao nosso planeta estão com muitas dificuldades de adaptação. Não ao planeta, porque todos eles já sabem o que aqui, qual é o seu objetivo, mas devido a nós que aqui nos encontramos, a forma de alimentação, a responsabilidade para com o meio ambiente, com a renovação do planeta nas causas materiais. Então, o ar, a Amazônia, as águas, tudo isso precisa. O que nós estamos fazendo com isso? Esses espíritos já vêm com essa consciência. Nem todos vêm de orbes superiores, mas similares até mesmo ao planeta Terra, mas mais evoluídos do que nós. Basta vermos, semana passada nós tivemos um contratempo aí, né? Semana passada foi o contratempo com a internet. Então, o Sebastião precisa da ajuda da Silvana, da Regina, da Cleide, da Inês e da Virgínia, do Leonardo, precisa da ajuda de todos, às vezes, para solucionar uma pequena coisa aqui. O neto, às vezes, de 5 anos, vem aqui, ele liga, ele já sabe onde ele vai clicar, vai procurar o que ele quer. Se você perguntar para ele, ele não vai saber te explicar, ele não vai te dar uma aula de informática, mas ele sabe onde procurar aquilo que atende às suas necessidades. O que significa que é um espírito, em termos de conhecimento, de ciência e de tecnologia, mais avançado do que nós que aqui nos encontramos. Tudo no universo está submetido à lei do progresso, desde a célula verde, desde o embrião errante à cadeia das espécies, que é a manifestação do princípio inteligente. Cada elo dessa cadeia representa uma forma de existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico, mais bem adaptado às necessidades crescentes da vida. Mas, na escala da evolução, o pensamento, a consciência e a liberdade só aparecem passados muitos graus evolutivos. Então, vamos pegar esse último texto e vamos ler novamente. Tudo no universo está submetido à lei do progresso. Tudo, desde a célula verde, desde o embrião errante, a todas as cadeias das espécies. Manifestação do princípio inteligente. Cada elo dessa cadeia, dessa corrente, representa uma forma de existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico, mais bem adaptado às necessidades crescentes da vida. Mas, na escala da evolução,
o pensamento, a consciência e a liberdade só aparecem passados muitos e muitos graus evolutivos. Aí nós vamos compreender a grande diferença dos 6 períodos da ciência que Kardec usou e da Gênese mosaica, que é a interpretação bíblica, mística da Bíblia. Então, a evolução, se nós pegarmos a borboleta, não mais a lagarta no casulo, se nós pegarmos a borboleta e pegarmos um elefante, vamos assim, de frente, nós vamos dizer o quê? Que as orelhas do elefante seriam as asas da borboleta que evoluiu. Não estamos falando isso, não é isso. Você vai pegar o anfíbio e vai dizer que ele é o golfinho? Não, não é isso que estamos falando. O princípio espiritual, o princípio inteligente, ele não tem necessidade de passar por todos os gêneros, mas um de cada espécie. Você não, o princípio espiritual não precisa ser laranja, abacate, a mexerica, o morango, o kiwi, para poder. Não, não é. Basta passar por uma espécie. O tomate, até pouco tempo atrás, era considerado uma fruta. Ah, por quê? Porque tem semente. Ah, é? Sim, então. Isso é compreender que o tomate era considerado fruta? Sim, isso é conhecimento. Isso é você, uma coisa que você usou o cérebro, o raciocínio dentro daquilo que a ciência explica. Mas você vai misturar ele com as frutas para fazer qualquer que seja o objetivo final? Não, não vamos. Mas já sabemos, hoje ele já não é mais considerado fruto. Mas se você for para Portugal, lá ele é considerado fruto. Como assim ele é considerado fruto? Porque Portugal é um dos maiores produtores de geleias de fruto. E a geleia de tomate ela tem um grande mercado na Europa. E a taxação da fruta é menor. Então, por uma questão de necessidade, não. Por uma questão de interesse financeiro, eles assim o mantiveram. E quantas coisas nesse mundo nós mantemos por conveniência, nós mantemos por interesse? O que precisamos compreender é como ele disse, hoje, esse ser humano, esse ser pensante, esse ser que raciocina, que entende Deus como nosso Criador, que entende Jesus como o idealizador deste planeta, como nosso governador planetário, como guia e referência da humanidade, quantos bilhões de anos nós estamos caminhando nessa estrada da vida? Então, as reencarnações, as nossas reencarnações, é como se fosse aí um carimbo no nosso passaporte espiritual. Quando nós adquirimos o livre-arbítrio, nós recebemos esse passaporte divino. E a cada reencarnação, nós recebemos um carimbo. É onde nós estagiamos. É onde a estalagem a qual nós paramos para esse descanso, para este aprendizado, de servir na nossa busca de um dia chegarmos à condição de termos o coração puro, porque assim veremos a Deus. Então é a nossa caminhada, esta é a nossa jornada e essas são as diferenças necessárias para todo o nosso conhecimento e também para o nosso aprendizado. E aí nós temos esse Cristo para agradar aí a um público feminino, um Cristo bem lindinho, mas de olho azul, que não é o do Michelangelo, é simplesmente uma cópia, né, de TI, de informática. A nossa aula da próxima semana será exatamente o povo hebreu. A curiosidade, por que Jesus reencarna nesse meio do povo hebreu? Quem eram eles? Nós já falamos muitos deles aí quando estudamos a Bíblia e as noções gerais da Bíblia. A ilustração da passagem do Mar Vermelho não foi simplesmente por acaso, não. É para compreender o que é. Será que tinha capacidade Moisés de abrir o mar nessas condições? Será que aqui é uso do raciocínio? Será que aconteceu mesmo? Para algumas denominações religiosas,
Esse milagre de Moisés de abrir o mar Vermelho é maior do que a multiplicação dos peixes por Cristo. Só perde em importância para a ressurreição de Lázaro, porque ele já estava morto. Os hebreus, só uma síntese. Os hebreus eram um povo de origem semita. Os semitas compreendem dois importantes povos, os hebreus e os árabes, que se vivem degladiando até hoje e que se distinguem de outros povos da antiguidade por sua crença religiosa. O termo hebreu significa gente do outro lado do rio. Isso do hebraico, tá? Isto é, do lado do rio Eufrates. Então, o rio Eufrates não era só uma limitação, ele também era um sinal aí de separatistas, de separação. Então, quem estava do lado de cá, quem estava do outro lado. Então, Hebreus. Será esse o nosso próximo encontro a semana que vem? Será esse o tema a ser discorrido. E seguindo as orientações de Jesus, fica para a nossa semana: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, essa recomendação do Cristo é exatamente para que nós possamos ter um cuidado, porque para chegarmos à nossa destinação, não é importante chegar em primeiro lugar, e muito menos em segundo, porque lá não terá último lugar, e não tem premiação. A premiação é chegarmos todos juntos. Ou como diz lá na parábola das 10 virgens, as 5 que mantiveram o combustível, as 5 que mantiveram o azeite, chegando o noivo, elas então foram em sua companhia para as bodas, cumpriram. E as outras 5, elas simplesmente aprenderam, elas simplesmente não aproveitaram a oportunidade. Não significa que elas também não alcançaram a luz, elas só chegaram um pouco mais tarde. São todos nós que muitas vezes precisamos repetir as nossas encarnações exatamente por não compreendermos os objetivos da nossa encarnação. Que assim